O Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos, CDC, divulgou agora em 2023 dados atualizados sobre o aumento da incidência do autismo. E no vídeo de hoje nós vamos discutir as principais informações sobre esse artigo que contém estas informações atualizadas. Olá, seja bem-vindo ao canal Educação Estesia. Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje separei um conteúdo muito importante para nós discutirmos aqui no vídeo. Esse aumento significativo dos números de autismo. Será que tem aumentado mesmo? O que está acontecendo? Quais são as relações que afetam esse aumento? O que tem por trás de todos esses dados? São essas informações que nós vamos falar um pouco no vídeo de hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Para nós entendermos um pouquinho do que vem acontecendo e o que permeia estas pesquisas, nós precisamos saber que os dados, eles são divulgados pelo Centro de Controle de Prevenção e Doença dos Estados Unidos, CDC, a cada 2 anos. Então, são 2 anos de pesquisa e, posteriormente, os resultados são apresentados. Nos últimos resultados que nós tivemos em 2021, nós tínhamos uma proporção de, a cada 44 crianças, uma era diagnosticada com autismo. Esses dados, eles aumentaram 22% nas pesquisas anunciadas agora, divulgadas agora em 2023. Portanto, nós temos, a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo, 22% de aumento. E nós temos também como proporção, a cada 4 meninos, uma menina entra nessa proporção, nesses resultados. Todos esses dados que nós acabamos de falar são dados que foram realizados, a pesquisa é realizada nos Estados Unidos, em 11 regiões. Mas é importante que nós tenhamos esses dados para tomar como parâmetro, porque ele serve para todo mundo, para todos os países. Se a gente for olhar aqui para o Brasil, para o nosso país, nós ainda temos, podemos dizer que uma situação muito precária em relação às pesquisas, aos dados de autismo. Só para a gente ter uma ideia, o censo escolar de 2017, ele registrou um aumento de 280% no número de alunos matriculados em escolas da rede pública e privada com diagnóstico de autismo. Então, são os dados que nós temos em mãos aqui no país. Outra informação importante que nós temos aqui no nosso país é que o censo realizado pelo IBGE acrescentou no formulário uma pergunta para que se tenha um parâmetro maior da quantidade de autistas que tem no país. Esses dados ainda não foram divulgados, esses dados ainda estão sendo coletados, mas ainda assim são dados relativamente superficiais. Não são pesquisas tão aprofundadas como o CDC nos Estados Unidos, que existe um protocolo, que tem uma metodologia, é uma equipe muito grande que trabalha em cima dessa pesquisa de grupos específicos. Então, o parâmetro que nós temos hoje é os Estados Unidos. E se nós formos pegar esses dados que foram divulgados e trazer para a porcentagem da população brasileira, nós teremos um contingente de 5.950.000 autistas no país. Então, se nós formos pegar essa proporção das pesquisas que estão sendo realizadas, nós teríamos aí quase 6 milhões de autistas no Brasil. Essa é a proporção real que nós temos perante essas pesquisas, esses dados que foram divulgados. E muita gente tem me perguntado, Cadu, o porquê desse aumento tão grande na incidência de autismo? Por que os casos estão aumentando tanto? Eu vou trazer algumas das principais informações para vocês sobre esse aumento, sobre essa incidência. Mas antes, coloca aqui nos comentários do vídeo se você trabalha com autismo, se você tem algum caso de autismo na família, conta pra gente e deixa aqui nos comentários desse vídeo. Afinal,
qual é o principal motivo desse aumento significativo no número de autistas, Cadu? Bom, o principal é que se nós pensarmos que em 2013 houve um enquadramento no número de diagnósticos dentro do espectro. Então, antes, síndromes como Asperger, transtorno global do desenvolvimento, transtorno degenerativo e alguns outros transtornos, síndromes, não eram incluídos no diagnóstico de autismo. E hoje são. Então, houve um alargamento nesse enquadramento do diagnóstico. E isso é um ponto muito importante para nós pensarmos em resultados, em dados. Mas se nós olharmos para essa pesquisa divulgada lá nos Estados Unidos, nós temos uma ampliação no que se refere a algumas minorias, a algumas populações que até então não entravam nesses diagnósticos, não tinham laudo. Por quê? O sistema de saúde dos Estados Unidos, ele é privado, ele não é público, não são todas as pessoas que têm acesso. Então isso também dificulta o laudo, o diagnóstico e, consequentemente, vai interferir nas pesquisas. E o CDC tem conseguido buscar ampliar o número de pessoas com laudo e todas as pesquisas, tudo vem permeando situações para que seja cada vez mais real o número da incidência. Outro ponto também que nós não podemos descartar é que hoje nós temos um acesso muito maior às informações ao que se refere ao autismo. As características, os sintomas, os níveis, tudo isso também acaba facilitando um diagnóstico. Diagnósticos que muitas vezes nem eram considerados, hoje já é real que crianças têm o diagnóstico. Apesar de ainda termos poucos profissionais especialistas na área, termos sim uma precariedade de especialistas para que tenham esses laudos, esses diagnósticos, mas já é bem maior do que antes. Então, é importante considerar essa possibilidade. E a informação de modo geral para as famílias, para as escolas, terapeutas, clínicas, equipes multidisciplinares que trabalham com autismo, tudo isso tem que ser considerado. Mas, principalmente, esse enquadramento, esse alargamento no que se refere a questões ligadas ao autismo. Bom, vale lembrar que os dados da pesquisa se referem a pessoas com autismo, com diagnóstico, com laudo, e não necessariamente pessoas autistas, porque nós sabemos que se a pessoa não tem um laudo, não tem o diagnóstico, ela não se enquadra dentro desses percentuais. Será que isso ainda altera mais esses índices que nós estamos tendo acesso? Bom, e hoje, no vídeo de hoje, eu encerro ficando por aqui, deixando para vocês alguns questionamentos, algumas reflexões e o link da matéria completa desse artigo. Se você tiver interesse em aprofundar, tem muitas informações importantes, toda a metodologia, como é feito a pesquisa, como é realizada, e é importante que nós tenhamos acesso. Eu trouxe aqui alguns pontos principais que foram abordados. E nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!